Olá, eu sou Patrícia Werbach, eu sou autora e ilustradora e esse ano eu vou participar da Flipinha e eu estou muito feliz e eu vou torcer muito para poder encontrar cada um de vocês pelas ruas de Paraty ou em algum dos eventos que eu vou participar. Mas se isso não acontecer e a gente não tiver a oportunidade de se encontrar pessoalmente, eu queria falar um pouquinho do meu trabalho e contar para vocês um pouquinho como foram feitos alguns dos livros. Para isso, eu estou aqui no meu lugar de trabalho, que é na minha casa, é um cantinho da minha casa. Essa é a mesa onde eu faço os meus desenhos. Aqui atrás eu guardo os meus materiais nessas gavetas, nessas portinhas. Lá em cima ficam os caderninhos onde eu anoto tudo que me vem à cabeça, as minhas ideias, as minhas memórias. Estão todas registradas ali naqueles caderninhos. Aqui no canto tem a Tina, que saiu do livro para ficar aqui comigo. Ela me acompanha de vez em quando, a gente vai fazer eventos, ela vai junto comigo, conversar com as crianças. Ela é bem passeadeira. Bom, o primeiro livro que saiu, dos tantos que eu já fiz, o primeiro que saiu foi o jornal, que conta a história de um menino que pega emprestado o jornal do pai e viaja pelo mundo da imaginação. Ele inventa mil coisas com esse jornal, ele faz barquinho, ele faz avião, faz espada. E esse livro é curioso porque ele nasceu de uma brincadeira com os meus filhos, então ele nasceu brincando, e aí a brincadeira foi tão boa, tão boa, tão boa, que eu resolvi eternizar. Eu queria que eles lembrassem daquele dia para sempre. E aí algumas pessoas tiram foto, outras pessoas registram de alguma forma. Eu decidi fazer um livro que, para minha sorte, acabou caindo nas mãos da editora, na Brink Book, e o livro saiu. E saiu de um jeito muito especial, porque ele mistura ilustrações feitas com carvão, que é o mesmo carvão que a gente usa para fazer churrasco, em folhinhas de sulfite, como esse aqui. Essa é uma ilustração que aparece no livro. E aí, só que depois de fazer as ilustrações com carvão, ó, aqui está a ilustração do livro e aqui está o desenho original. Mas tem uma diferença, porque no livro ele aparece com o jornal de verdade e na ilustração ele está sem o jornal. Ó. E como é que eu fiz isso? Bom, se vocês olharem bem as ilustrações do livro, elas têm desenhos e elas têm fotografias. As fotografias foram feitas aqui em casa mesmo, com o meu celular. Eu imprimi folhinhas como essa, com um jornal de mentirinha, cheio de notícias de mentirinha. Aí eu dobrei, fiz um barquinho, fiz o avião, fiz a espada, fiz um monte de coisa. Fotografei essas dobraduras e aí joguei tudo pro meu computador. Depois eu fiz as ilustrações e também joguei pro meu computador. E lá no computador, com uma ferramenta um aplicativo que chama Photoshop, eu juntei as fotos com as ilustrações e misturei tudo, criando as imagens do jeito que elas aparecem no livro, misturando desenho com fotografia. Depois do jornal, veio o lenço, que é na verdade um monte de memórias da época que eu era criança e brincava muito com os panos que tinha pela minha casa. Esses dois livros não têm palavras, eles são histórias construídas só com imagens e tem muitos espaços vazios. Os espaços vazios, eles estão aqui, não é por acaso, não. A ideia, quando eu fiz os livros, era deixar que o meu leitor escolhesse o que ele queria preencher. Então, se você olhar essa página, por exemplo, que tem a menina brincando com lenço, fingindo que ela está fazendo uma trança, como se fosse uma trança de Rapunzel, assim, ela virou a cadeira e está fingindo que ela está numa torre. Mas essa imagem ela poderia estar em qualquer lugar, porque não tem nada escrito aqui. Não tem nada, a ilustração não se completa. Então, se a gente quiser imaginar que essa cena aconteceu numa floresta, tudo bem. Se quiser imaginar que aconteceu na sala de uma casa, também tudo bem. Se quiser imaginar que é na sala da casa da avó dela, também tudo bem. Pode tudo, porque a página está em branco, para que cada um possa inventar a sua versão para a história e que possa, cada vez que decidir ler o livro, inventar uma nova versão para aquela velha história. Bom, depois desses livros, veio Coisa de Gente Grande, que também é um livro bem especial. Ele é um poema visual que combina palavras do mundo adulto com imagens do mundo das crianças. Então, os pedaços nesse livro são traduzidos em cubinhos de montar. As canções num aniversário.
E as lembranças são uma cicatriz. Cada uma dessas páginas é um capítulo importante, é uma história dentro dela mesma. Então, é um livro para ler calminho, é um livro para ler com cuidado, é um livro para ler com tempo. Porque, apesar de ter muito pouca coisa escrita, cada página dupla tem só uma palavrinha, mas cada uma dessas palavras significa um montão de coisas. Então, esse é daqueles livros que a gente precisa de um silêncio especial para saborear. Então já falei de um monte de coisa, faltou falar dos últimos 2 livros, que são o Pataquadas e o Histórias de Antigamente. Esses são diferentes dos outros, porque aqui esses livros não são livros álbum, eles são livros que as histórias são contadas sem precisar das imagens. São ilustrados, sim. As ilustrações foram feitas por mim nos 2 casos, mas eles são recontos de coisas que eu vivi ou que eu ouvi. No caso do Histórias de Antigamente, eu conto causos, eu conto histórias divertidas, engraçadas, que eu ouvi dos meus avós e dos meus bisavós, quando eu ainda era criança. São histórias engraçadas de uma época que não tinha carro, não tinha geladeira, não tinha televisão, que o telefone estava começando a aparecer. Então, é muito divertido ver como era a vida naquela época, e é mais divertido ainda pensar que quem viveu tudo isso foram os meus avós, que eu conheci já adultos, né? A gente sempre imagina que os adultos perto da gente nasceram assim, né? Já nasceram grandes, já nasceram responsáveis, já nasceram adultos. Mas não, eles foram crianças um dia e fizeram muita coisa errada também, fizeram muita atrapalhada, tem muita história para contar. E por último, Pataquadas, que é uma coletânea de tragédias, é uma coletânea de desastres. Eu sou super trapalhona e ao longo da vida fui coletando essas pataquadas que eu fiz. Aí eu resolvi juntar nesse livro algumas dessas pataquadas da minha infância. Então, estão reunidas aqui histórias divertidas de coisas que deram muito errado, que me deixaram muito envergonhada na época, mas que agora, passado um bom tempo, eu olho para trás e só consigo dar muita risada. Então é isso. Eu espero que vocês se divirtam. Eu sei que muitos desses livros vão chegar até vocês, que vocês gostem dessa leitura. Eu estou super disponível para quem quiser falar comigo. Vocês me acham no Facebook, eu sou Patrícia Auerbach no Facebook, então pode me mandar mensagem, pode me procurar e eu vou estar lá em Paraty. Quem quiser falar comigo também vai ser um prazer. Espero que vocês se divirtam e que leiam muito e que aproveitem muito cada uma dessas leituras pela vida, porque elas é que fazem a diferença na pessoa que a gente constrói. Tá bom? Um beijo bem grande e até Paraty.